que está na Bíblia, uma história muito bonita, é a história do Gideão. Quem já ouviu falar do Gideão? Levanta a mão. Não? Então eu vou contar a história do Gideão para vocês. Existia um povo muito importante. Na Bíblia Sagrada tem um povo muito importante, bem conhecido, chamado os israelitas. Esse povo, ele era escolhido por Deus. Deus escolheu esse povo e ele protegia, cuidava muito bem desse povo. Os israelitas. Como é que é o nome do povo? Israelitas. Isso, muito bem. E os israelitas, todas as guerras que eles iam, eles venciam, porque Deus ajudava eles. Eles eram então um povo muito abençoado, um povo muito feliz. Mas um dia aconteceu um problema com os israelitas e eles esqueceram de tudo que Deus tinha feito para eles. E eles começaram a esquecer de Deus. Eles não queriam mais saber de louvar a Deus, eles não queriam mais saber de adorar a Deus. E eles ficaram longe de Deus. E o que aconteceu? O povo israelita começou a perder as guerras. Então, ele começou a perder várias guerras, vinha todos os outros povos e conseguia destruir eles. E os israelitas estavam ficando muito tristes por causa disso. Um dia, veio um povo chamado os midianitas. Esse povo, os midianitas também, eles queriam destruir os israelitas. Quem sabe que som é esse? Cavalo. Cavalo, muito bem. Os midianitas, eles faziam o seguinte para destruir o povo de Israel. Eles chegavam com seus cavalos, com vários camelos e destruíam a plantação do povo de Israel. O povo de Israel ia lá, plantava trigo, plantava uva, plantava as coisas que eles precisavam para comer e os midianitas chegavam com os cavalos para destruir a plantação. E o que os israelitas faziam? Eles se escondiam na caverna. Todo mundo chegava, os midianitas, seus cavalos, eles fugiam das cavernas. Até que os midianitas iam embora. Aí os israelitas saíam, olhavam a plantação bem tristes e viam que não tinha sobrado nada. E eles começaram a ficar muito pobres, eles tinham fome, eles não tinham mais plantação, os animais eles matavam. E um dia, o Gideão, que era um israelita, estava trabalhando. Gideão teve uma ideia muito legal. Já que o povo de Israel se escondia, onde que o povo se escondia mesmo? Na caverna. Já que o povo de Israel se escondia na caverna, o Gideão, que era muito inteligente, teve uma ideia assim: eu vou pegar um pouquinho de trigo no momento que eu for colher e eu vou guardar na caverna. Aí os midianitas não vão estragar o meu trigo e a minha família vai ter comida. Aí um dia, o Gideão estava muito feliz lá. Gideão estava lá, guardando o trigo na caverna. De repente, chegou um anjo bem lindo, daqueles com asas, os cabelos loirinhos, coisa linda. E começou a falar assim: Gideão, o Senhor é contigo, Gideão. Aí o Gideão olhou bem bravo para o anjo e falou assim: se o Senhor é comigo, por que está acontecendo esse monte de problema com meus amigos, com a minha família? Aí o anjo olhou para o Gideão e falou assim: Gideão, você é muito corajoso. Deus disse, Gideão, que você vai destruir todos os midianitas. Aí Gideão ficou muito animado, né? Disse: ai, que legal, eu vou destruir os midianitas, e daí o meu povo vai ficar livre, e daí minha família vai ter comida. Mas ele pensou assim: mas peraí, eu sou agricultor, eu ajudo meu pai com trigo. Como é que eu vou destruir os midianitas? Eu não sou soldado. Aí Gideão falou assim: anjo, se você é um anjo de Deus mesmo, eu vou fazer o seguinte: você fica aqui na minha caverna e eu vou pegar um presente para você. Aí o Gideão correu na casa dele, falou para a família dele assim: meu Deus, tem um anjo lá. Já sei, vou fazer um bolo e vou pegar um pedaço de carneiro, uma carne assim bem gostosa, e vou levar para o anjo. Aí Gideão preparou aquele bolo, pegou aquela carne e chegou para o anjo: olha, anjo, que eu trouxe para você. Aí o anjo do Senhor disse assim: pega esse bolo, pega a carne e deixa aqui em cima dessa pedra. Aí Gideão
noite. Ele ajoelhou na cama dele e falou assim: Senhor, eu sei que o Senhor mandou um anjo para falar comigo, mas eu quero um sinal. Se foi o Senhor mesmo que falou comigo, então eu vou pegar um pedacinho de pano, um pedacinho de lã, e eu vou deixar na janela da minha casa. Vou deixar um pedacinho de lã na janela da minha casa, e de manhã eu quero que esteja tudo seco, tudo chão seco, e o pedacinho de lã vai estar molhado. O pedacinho de lã vai estar molhado pelo orvalho. Aí Gideão foi dormir bem calminho. Pela manhã ele acordou e a Bíblia diz que aquele pedacinho de lã estava tão molhado, mas tão molhado, que ele amassou o pedaço de lã e ele conseguiu encher um copo de orvalho. E a terra estava totalmente seca. Vocês sabem que cai orvalho de madrugada, né? Vocês já viram? Se acordar bem cedinho antes de ir para a escola, você passar a mão nas folhas, elas estão todas molhadas. Não é por causa da chuva, é por causa que cai orvalho de madrugada. Prestem atenção quando vocês acordarem cedinho, vai nas plantas lá do quintal e passa a mão para você ver. Está tudo molhado. Mas naquele dia, estava só a lã molhada e tudo seco. Aí Gideão, que não estava ainda totalmente acreditando, o que ele fez? Ele orou de novo para Deus e falou assim: Deus, não fica bravo comigo, Deus, mas é que eu estou com medo ainda. Então, se é o Senhor mesmo que está falando, se o Senhor vai me ajudar a vencer a guerra, então, vamos fazer assim. Vai estar tudo molhado de orvalho, menos o pedacinho de lã. Eu vou colocar o pedacinho de lã lá no meio do quintal. E quero ver. Se o pedacinho de lã estiver seco e o chão estiver molhado, aí eu acredito que é o Senhor. Gideão foi dormir, descansou e de madrugada ele acordou. Porque de madrugada o orvalho está bem molhadinho, dá para ver tudo. E quando ele acordou, o chão estava molhado. Ele passou a mão nas plantas, estava tudo molhado. E o pedacinho de lã estava seco, bem sequinho e bem fofinho. Então, Gideão ficou animado. Gideão pensou: ai, que legal. Então é o Senhor mesmo que está falando comigo. Eu vou continuar. Agora, eu vou montar um exército e vou destruir os midianitas. Aí o Senhor falou assim: calma aí, Gideão, eu quero que você faça mais uma coisa para mim antes da gente montar um exército e destruir os midianitas. Aí Gideão falou: Deus, o que você quer que eu faça? E Deus falou para Gideão: Gideão, o povo de Israel, ele está adorando outros deuses. Eles estão fazendo altares para adorar os outros deuses. Eu quero que você destrua esses altares e faça um altar para mim. Porque Deus é assim, quando Ele chama a gente, quando Ele pede o presente que é o nosso coração, Ele quer que a gente dê o nosso coração só para Ele. Só para Ele. Aí Ele cuida da gente. E o que Gideão fez? Ele foi lá de noite e pensou assim: eu vou lá de noite para ninguém ver eu destruir o altar dos outros deuses, senão o povo vai ficar tudo bravo comigo. Aí ele foi, ele chamou 10 amigos dele e foram. Quebraram tudo o altar, quebraram tudo e fizeram outro altar para Deus. Aí eles fizeram um sacrifício para Deus, fizeram orações e Gideão voltou para casa correndo. E de manhã o povo acordou bem maluco e começaram a gritar: quem foi que destruiu o altar? Quem foi? E corriam por todos os lados, procurando: quem foi que destruiu o altar? A gente fez um altar tão bonito. Aí tinha 10 amigos dele que tinham ajudado a fazer o altar. O que aconteceu? Esses amigos fofocaram para todo mundo e todo mundo soube que era Gideão que destruiu o altar. Então, eles foram na casa do pai do Gideão e falaram o seguinte: ei, coloca o Gideão aí pra fora que nós vamos dar uma surra dele, porque ele destruiu tudo na nossa cidade. Aí o pai do Gideão falou assim: ué, a gente ele destruiu o altar do Baal. O Baal não é um Deus? Então por que vocês querem brigar? Vocês preferem o Baal ou preferem adorar a Deus? Aí a gente prestando atenção, é a segunda coisa que o Gideão fez para ser um soldado. A primeira coisa que ele fez foi dar um presente. A segunda coisa que ele fez foi tirar do coração tudo aquilo que não era de Deus. E o que a gente às vezes tem que não é de Deus? São os pecados, as coisas erradas que a gente faz. Quando a gente desobedece a professora, desobedece o pai e a mãe, quando a gente deixa de fazer uma coisa para Deus, são coisas erradas que Deus fica chateado. Mas agora, Gideão já tinha feito os 2 primeiros passos e ele saiu bem
destruir os midianitas. E de repente começou a chegar gente de tudo quanto é lado. Começou a chegar gente de todas as cidades. Mas eu pergunto para vocês, quem dos meninos aí tinha coragem de ser um soldado? Levanta a mão. Os irmãos também, quem tinha coragem de ser um soldado? Deus corajosos. Então chegou todo mundo que queria ser soldado do exército do Gideão. Chegou um monte de menino. Diz que chegou 32 mil. 32 mil homens. 32 mil homens chegaram e falaram assim: eu quero participar desse exército. Nós vamos lutar, nós vamos derrotar os midianitas, vai ser muito legal. Eu vou contar todo mundo que eu sou soldado. Aí o Gideão estava animado, né? Deus tinha falado com ele. E ele disse assim: agora nós vamos começar a treinar, né? Para poder destruir os midianitas. Aí Deus falou assim: Gideão, presta atenção. Prestem atenção, soldados. Gideão, tem muita gente. O que nós vamos fazer? Você vai chegar para os soldados e dizer a seguinte coisa. Aí ele chegou na frente do acampamento e disse assim: atenção, soldados! Atenção, soldados! Prestem atenção! Todo mundo que estiver com medo dessa luta pode ir para casa. Aí ele ficou esperando, né? 22 mil homens foram embora. Ficou menos da metade. Um monte de gente com medo foi embora. Essa é a terceira coisa que a gente precisa para ser um soldado de Jesus. A gente tem que ser corajoso. Quem aqui que é corajoso? Quem é corajoso? Grita, eu! Para ser um soldado tem que ser corajoso. Isso aí. Aí Deus falou para Gideão: Gideão, espera aí, ainda tem muita gente. Vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um teste. Gideão, você vai fazer um teste. Vocês estão treinando aí? Vocês vão até o rio e vão beber água. Aí os soldados estavam cansados, era um dia de calor e tal, e eles foram até o rio beber água. Fazer o seguinte: chamar um soldado para conversar. Como é o seu nome? Carlos, vem aqui conversar. Presta atenção, aí ele chamou o soldado. Carlos, imagina que aqui tem um rio, você ajoelha e bebe água. Como é que você vai? Isso, muito bem, Carlos. Aí o Gideão ficou olhando os soldadinhos tomarem água e Deus falou para o Gideão: Gideão, todos os homens que beberem água, igual o Carlos fez, assim, ó, pegou a água e levou na boca, vão ser soldados. Quem fizer igual o cachorrinho, como é que o cachorrinho faz para beber água? Sabe fazer? Como é que o cachorrinho faz para beber água? Eu vou fazer então. Esse abaixo assim, né? Essa língua, né? Quem fizer igual o cachorrinho para beber água, vai para casa. Não vai ser soldado. Aí o Gideão falou: não, tá bom, né? Aí ele olhou, somente 300 homens fizeram igual o Carlos para beber água. Bem pouquinho, 300 homens. Pense, tinha 32 mil. Era muito pouco. Aí o Gideão começou a ficar preocupado. Pensou assim: meu Deus do céu, como é que eu venci a guerra? Os midianitas parecem formigas, assim, história de um monte de midianitas. E agora, bem pouquinho soldado, como é que eu venci essa guerra?
tem homem que tem atenção. Então, vamos enfrentar os midianitas. Só que para enfrentar os midianitas, vocês não vão pegar espada, vocês não vão pegar arma, vocês não vão usar carro, cavalo, nada. Vocês vão pegar 3 coisas. Vocês vão pegar um vaso. Quem que tem vaso em casa? Eu! Para que serve vaso? Por planta, por flor. Aí eles pegaram um vaso. Nunca vi usar vaso em guerra. Eles pegaram um vaso. Eles pegaram uma tocha. Quem sabe o que é uma tocha? O que é uma tocha? Isso, aquele negocinho de madeira que eles colocam fogo na ponta. Vocês vão pegar um vaso, uma tocha e vocês vão pegar uma corneta. Vocês já viram, né, corneta? Aí, pense, mas o que eles usam quando vão pra guerra? Quem já viu filmes de guerra? O que eles usam? Espadas. O que mais? Arcos, lança, arco. Eles pegaram um vaso, pegaram uma corneta e pegaram uma tocha. Aí Gideão falou assim, vai ser o seguinte, Deus me mostrou o que nós vamos fazer, vai ser uma guerra bem legal, vai ser bem diferente. Nós vamos aqui perto dos midianitas. Presta atenção como é que eles vão fazer essa guerra. Nós vamos perto dos midianitas e dentro do vaso nós vamos esconder a tocha, para eles não verem a gente chegando, porque eles estão dormindo. Então presta atenção. Nós vamos pôr a tocha dentro do vaso e na outra mão nós vamos levar a corneta. E nós vamos se dividir em 3 equipes. A equipe 1, equipe 2 e equipe 3. E vai funcionar assim, ó. Nós vamos chegar lá com a tocha escondidinha e nós vamos quebrar o vaso. Aí nós vamos mostrar a tocha e tocar a trombeta. Só que, para ficar mais legal essa guerra, nós vamos ter um grito de guerra. Um grito de guerra bem legal. Só que eu preciso que todos me ajudem para a gente poder fazer um grito de guerra bem bonito. É assim, ó, que Gideão falou para eles. O grito de guerra vai ser assim. Pelo Senhor e por Gideão. Vocês me ajudam? Vamos lá contar até 3. 1, 2, 3. Pelo Senhor e por Gideão. Ah não, mais forte, soldado. Sim. Pelo Senhor e por Gideão. Assim, ó. Vou falar mais uma vez, tá bom? Vamos fazer bem forte. Vamos lá, pessoal. É assim, ó. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Aí o que aconteceu? Então tá combinado. Nosso grito de guerra vai ser pelo Senhor e por Gideão. Então nós vamos chegar lá, eles vão estar dormindo. Nós vamos tocar a trombeta, quebrar o vaso, levantar a tocha e gritar. Bem alto, beleza? Presta atenção, começou a tocar a trombeta. Ó, o grito de guerra. Presta atenção. Acenderam as tochas. Vamos começar. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Imagina que loucura! Você está lá na sua cama, dormindo, aí de repente seu vizinho começa a tocar trombeta e quebra um vidro e sai gritando. Quem sabe o que aconteceu com eles? Saíram tudo assustados. Só que eles estavam tão assustados, presta atenção, eles estavam tão assustados que eles começaram a se bater. Eles estavam dormindo meio perto, assim, os soldados midianitas. Aí eles começaram a se bater e sair correndo e gritando. E o povo de Gideão saiu correndo atrás, gritando, pelo Senhor e por Gideão. E eles saíram, fugiram, e Gideão venceu a guerra desse jeito. Então, os soldados de Gideão, eles não tiveram que encostar em nenhum midianita. Eles eram bem pouquinhas pessoas, eles não tinham armas e eles venceram a guerra.
vaso. O que é o vaso? O vaso é o pecado. O vaso é tudo aquilo